Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à live com convidada. Hoje eu tenho uma convidada muito especial para você que assiste as minhas lives. Eu já falei umas 2 ou 3 vezes dessa pessoa aqui no canal. Ela é a Carmen, que é a pessoa que corta o meu cabelo, que agora não tá cortando o meu cabelo. Em primeiro lugar, porque nós temos uma distância de cidade, eu tô em São Paulo, ela tá lá em Recife, então meu cabelo tá precisando realmente de cortar. E em segundo lugar, porque mesmo que a gente estivesse na cidade, né, essa quarentena, muita gente tá sem cortar cabelo. E eu falei dela muitas vezes admirando uma qualidade dela, né, que é de ser natural, ser quem ela é, com muito empoderamento mesmo. E também eu falei sobre nós transformarmos aquilo que parece ser uma desvantagem numa vantagem. Então vamos trazer aqui a Carmen para dentro para conversar com a gente. Peraí. Ué, por que eu tô aqui? Oi! Oiê! E aí, tudo bom? Tudo e você? Tudo certo, graças a Deus. Quanto tempo, né? Não é, mulher? Eu tava ouvindo tu falando que tava precisando cortar o cabelo. Eu já tava, meu Deus, é mesmo. Mas Pois nessa é. quarentena tem um monte de gente na mesma situação. Pedindo, pelo É. amor de Deus, Carmen, o que é que eu faço? Gente, aguenta aí, segura que vai dar tudo certo. Pois é, e olha que meu caso é só de cortar. Tem amigas minhas que costumam fazer luzes, costumam fazer É. pinturas, e uma amiga minha falando, meu cabelo já ficou vermelho, já ficou tal cor, porque eu tô fazendo tudo sozinha em casa. Pois é, e tem gente que faz química também, né? Que fica com o cabelo liso e tal. Aí o cabelo tá todo cheio de fofinho, né? Como chama a raiz, tá toda fofinha já. Cabe, pelo amor de Deus. Ai, minha gente, mas é assim. Vai, segura mais um Pois, pouquinho, vai dar tudo certo. pois é, minha amiga disse que ela tá olhando, como é que é, no YouTube, uns tutoriais. Eu falei, ai, eu não me arrisco, não. É, veja, eu já dei umas dicas para algumas clientes que já vieram falar comigo. Dizendo assim, como é que eu faço para descolorir meu cabelo em casa? Assim, vamos por partes, né? Mas aí eu indiquei o lugar para a pessoa ver um tutorial realmente, fazer devagarzinho, usando um produto mais, mais fraquinho, para também não estragar de vez, né, o cabelo e para ir segurando um pouquinho a parte. Mas E deu tudo pra certo por cortar, enquanto. pois é, e pra cortar, eu não tenho coragem, não. Pois é, para cortar também. Aí tem que ser caso a caso, né? Porque o teu É, tá com o cabelinho um pouquinho mais comprido, então dá para dividir, puxar aqui, cortar aqui e pronto. Aí quem tá com o cabelo muito mais curto aí já é um pouco mais complicado, aí precisa de uma ajuda. Então, assim, não é todo mundo que dá pra fazer. O mais seguro mesmo é segura um pouquinho, fica é, tranquila e esquece. Tenta fazer uns penteados no cabelo, por exemplo, para não ficar olhando ele sempre da mesma forma. Faz umas tranças, bota um diadema, né? Umas tiaras, sei lá. E aí isso ajuda também. é verdade, pois é, desafios. Então, Carmen, antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para você contar um pouco da sua história, né? Sim. No que eu te conheci, no que a gente já conversou. Uma vez você falou para mim do seu curso, acho que de marketing, publicidade, alguma coisa assim, que você Isso. disse assim: ah, eu transformei a minha maior dor na minha maior solução, na verdade, na minha paixão no meu trabalho, né? E eu acho Sim. isso muito, muito legal, essa tua algo único, né? Assim, em você. Então, para quem não te conhece, te conhecer aqui, conta um pouquinho dessa tua história, dessa tua jornada. Vamos lá, é uma história bem comprida, mas eu vou tentar resumir um pouquinho. É, porque já é minha cliente, já até sabe, né, essa história. Porque toda vez eu conto, toda vez me perguntam, como assim tu virasse cabeleireira? Tu, careca, que não tem cabelo nenhum, como assim? Enfim, mas é o seguinte, eu comecei a perder o cabelo mesmo quando eu tinha 18 anos. No colégio ainda, eu estava exatamente no último ano do colégio, no terceiro ano científico, né? E aí eu estava prestes a fazer vestibular e tal. Aí minha mãe notou umas falhas
nas entradas, né, do cabelo, aqui, assim. Ela fez, minha filha, isso deve ser estresse, vamos tentar ir numa dermatologista para ver o que é que ela pode fazer, se vai melhorar, se não vai e tal. Eu disse, tá, vamos. Eu achava também que era, né? E aí a gente foi, aí a dermatologista começou, então, não é isso, vamos ver o que é. Aí começou a fazer exame e tratamento. E aí passou corticoide, não ela, mas assim, depois da dermatologista, eu fui em um endocrinologista, que aí me receitou corticoide. Aí eu tomei corticoide por 2 anos e nada. Aí um monte de exame. Isso é exame a troco de nada, assim. É um monte. E nada de errado aparecia. E aí, depois desse endócrino, eu fui num clínico geral. Aí a gente, ok, não é isso, você não vai tomar mais corticoide, porque eu só tava ficando inchada, sensível, né? Porque corticoide mexe muito com a estabilidade da saúde da pessoa, com a imunidade da pessoa. E aí, e o cabelo continuava caindo. Então, assim, melhor não, né? Aí a gente fez o desmame do corticoide. E aí, por fim, eu fui para o último clínico geral, que foi ele que fez assim, olha, calma, é o seguinte, mais exames ele passou e aí ele fez, olha, só por dizer assim, você não tem isso, não tem isso, não tem isso, não tem nada, meu quadro era completamente normal, só que meu cabelo caía. Ele fez, olha, isso só pode ser genético. Aí eu, ok, isso é bom. Aí ele fez, então, não tem muito o que fazer, né? É só aceitar e vai, porque você não vai deixar de ser. Você pode tentar fazer uns tratamentos que vão diminuir esse processo, né? Diminuir a rapidez, mas não vai cessar. Aí eu, tá. Ainda passaram uns anos, assim, isso eu tinha, veja, o começo dessa jornada eu tinha 18 anos e eu só vim meio que, ok, não quero mais fazer nada nessa última visita ao clínico geral, quando eu já tinha 24, talvez 22 ou 24 anos. E aí foi quando eu fiz, tá, mas aí se tá caindo eu posso usar a peruca, né? Mais uma vez minha mãe fez, minha filha, vamos tentar uma peruca e tal. E isso já era o meu último ano da faculdade, veja só. E aí eu fiz, não, mãe, não vou colocar. Que era a faculdade de publicidade, não é isso? Sim, de publicidade, exatamente. Eu fiz o curso de publicidade lá na Católica, aqui de Recife, né? Na Católica aqui de Recife. E aí, no último ano, a minha mãe fez. Isso eu passei. Pronto, eu passei a minha faculdade toda nesse processo de procura dos médicos, dos exames, não sei o que lá, dos tratamentos e tal. E nada fez efeito. E aí, só no final, quando eu já tava com a cabeça bem ralinha, assim, tipo, sem quase nada de cabelo. Então, passava um vento, o pessoal via o couro cabeludo todo. Aí eu tentava esconder de um lado, do outro. Eu botava chapéu, não sei o quê. Era uma agonia. E aí, no final desse ano, prestes a fazer a formatura, aí minha mãe fez assim, minha filha, vamos lá tentar colocar uma peruca para você ficar mais à vontade para tirar as fotos. Eu disse, tá, vamos ver. Aí a gente foi numa mulher daqui de Recife, super tradicional. A gente foi, ela fez, foi um amor de pessoa. Aí ela fez uma peruca. Quando ela colocou a peruca em mim, eu falei, meu Deus, meu cabelo de volta. Aí pronto. Amor à primeira vista. Aí eu usei a peruca, foi ótimo. Usei uns 2 anos a peruca. E aí, depois de 2 anos usando a peruca, era uma peruca que era só de tic-tac, sabe? Que era que você coloca e pronto. Você não pode dormir com ela, você não pode tomar banho com ela, então você tem que tirar nesses casos. E aí, só que meu cabelo continuava caindo, então não tinha mais quase nenhum fio para a peruca se sustentar na cabeça. Aí foi quando uma amiga minha fez, Carmen, por que tu não vai atrás de uma prótese capilar? Eu disse, prótese capilar. Tá, deixa eu ver. Aí eu fui estudar. Aí eu vi que é um mundo de coisas, né? De peruca e prótese. E isso, minha vida continua normal, certo? Publicitária, trabalhando na agência, era atendimento, tinha as minhas reuniões de trabalho todo dia, etc. Então, o estresse continuava também no trabalho, tá? Beleza. E aí, pronto. Aí eu fui e entrei nesse mundo da prótese. E aí eu descobri como é maravilhoso para mim, no meu caso, né? Que como não ia parar de cair o cabelo,
eu poderia simplesmente raspar o que já tinha e colar a peça que era a prótese. E aí me deu muito mais segurança para sair, não ter medo de vento, não ter medo de derrubar, não ter medo de alguém puxar sem querer, num abraço, sabe? Alguma coisa assim. E eu falei, gente, maravilhoso. E aí pronto, aí outro mundo de possibilidades que vieram na minha cabeça. Tá bom. E isso continuando na área de publicidade. E aí pronto, aí veio o primeiro estalo, foi quando eu estava fazendo pós-graduação em marketing, né? Como tu disse, que eu estava fazendo marketing, eu estava fazendo pós-graduação. E aí, no meio de uma aula de pesquisa de mercado, me deu um estalo assim, eu fiz, gente, se eu tenho isso e sofro para achar um lugar massa, que trate de cabelo de uma forma que seja legal, como você vai num salão, que você vai para se sentir bem, né? E aí, o que é que acontecia? Eu ia para esses lugares, quando eu estava com a prótese, né? Eu ia para esses lugares, mas eu não me sentia tão confortável, sabe? Porque era um salão normal que lá no final tinha uma salinha, então você tinha que passar pelo salão inteiro, enfrentar os olhares tinha olhar de pena, tinha olhar de curiosidade, tinha aquelas coisas todas, sabe? E aí, para chegar na salinha e ser atendida. Então, assim, isso mexia um pouco, sabe? Se você já tá com a autoestima baixa, não tem cabelo, tudo bem que você tá com o cabelo ali, presinho na cabeça, seu cabelo, que você comprou é seu, na verdade. Então, mas ainda mexe um pouco. E aí, pronto, na aula eu fiz, nossa, se eu sofro. E tipo, eu sou jovem, eu não tenho problema de saúde. Assim, o meu problema é um caso genético, na verdade. E aí, se eu sofro em achar um lugar que trata você bem, tipo, como eu gostava de ir quando eu tinha cabelo em salão, você vai pra se sentir muito bem, se sentir bonita, etc. E se eu sofro, um monte de gente deve sofrer a mesma coisa, sabe? Aí eu fiz, não, será? Aí foi quando deu o estalo, por que eu não abro o meu salão? Já que eu tenho toda essa carga de tudo que eu já passei, né? De todas as coisas que eu já fui para médico e, bom, enfim, de tudo. E eu fiz, por que não? Aí pronto, aí eu saí dessa. Pronto, obviamente eu já não prestei mais atenção nesse dia, né, do curso. Eu fiz, já peguei meu caderninho e comecei a escrever, dando as ideias todas. E aí pronto, aí eu fui atrás de fazer pesquisa de mercado para ver se dava certo realmente fazer isso, se valia a pena fazer isso aqui em Recife. Fui bater no Rio e em São Paulo para ver as empresas, como é que elas trabalhavam, empresas específicas nisso, sabe? Nas perucas, nas soluções capilares que a gente chama, que aí são perucas, apliques e próteses. E aí voltei para Recife e fiz, isso, eu preciso fazer isso, porque as pessoas precisam saber que o mundo não vai acabar porque você está sem cabelo, entendeu? Que é massa, você pode se transformar em quem você quiser. E aí pronto, aí eu voltei já com a cabeça fervilhando de ideias, e aí fui fazer o curso de cabeleireiro, porque afinal de contas eu nunca tinha nem tocado numa tesoura para cortar um cabelo na vida, porque todo mundo que cortava o meu, né? Eu nunca tinha feito nenhuma escova, nem nada. Aí fiz o curso de cabeleireiro, depois acabou o curso, eu fui fazer o curso de barbearia também, para já também sacar que homem também usa, né? Então, assim, saber como eles gostam de cabelo e barba, dessa harmonização e tudo mais. Fiz o curso de barbearia, depois voltei no Rio, fiz o curso de prótese que tinha lá, e aí acabou que a gente casou um fornecedor lá, a gente virou parceiro. E aí eu voltei para Recife e comecei a atender o pessoal em casa com corte, né, para juntar a grana para abrir o salão. Foi assim que eu conheci você, né? Isso, exatamente, eu fui te atender na tua casa. Você foi lá em casa, você não tinha o salão ainda, aí você me contou essa Né? história que você estava juntando dinheiro para montar o salão. Isso, exatamente. E aí eu comecei a criar uma rede de clientes enorme, assim, maravilhoso, todo mundo super apoiando a ideia e tal.
E no começo, naquele primeiro dia que eu tive a ideia era um salão para quem não tinha cabelo. Só que aí eu comecei a fazer muitos clientes, e assim, clientes que viraram clientes queridíssimos. Eu não posso deixar de atender esse pessoal, porque eles são maravilhosos e, assim, fazem parte da minha história agora. Aí eu fiz, tudo bem. Meu salão vai existir, vai ter gente cortando o cabelo, mas também vai ter gente cuidando de peruquinha e de prótese. Mas vai ser num lugar confortável, aconchegante, e eu vou atender um cliente por vez, para não ter perigo de um cliente com cabelo encontrar um cliente sem cabelo. Só para não ter esse susto, né, que sempre rolava. Aí, pronto, aí depois de 2 anos, eu consegui. Foi 2 anos. Depois de 2 anos atendendo o pessoal em casa, eu consegui abrir o salão. E aí, como tu disse, realmente eu transformei todo o processo negativo na minha vida, né? De cair o cabelo, de me sentir mal por causa disso e tal. Porque, né, você imagina, uma menina de 18 anos perdendo cabelo, não é nada agradável, não foi fácil, não foi uma jornada fácil. Porque as meninas hoje, quando entram, olham assim, quem vê a primeira vez, né? Vê assim, como assim, você é careca, você é tão feliz e tal. Foi um processo, né? Não foi tão fácil não, mas todo mundo chega lá um dia. E aí, pronto, aí eu decidi usar isso, essa dor toda, em uma solução para mim e para todo mundo que eu atendo, sabe? Tem gente que vai no salão e vai lá para conversar só, tipo, ai, meu cabelo tá caindo muito, eu tô ficando receosa e tal. E assim, só uma conversa já ajuda, sabe? Tranquiliza a pessoa. Calma, não, pode ser uma coisa de estresse, pode ser hormonal, pode ser um monte de coisa. Então, assim, é massa. Pois é, só que quando eu te conheci, você já não usava peruca. Eu não conheci você usando peruca. Como foi esse teu Foi. momento de você dizer assim, não vou mais usar nada? Ah, eu achava que quando eu cortei o teu cabelo eu ainda usava peruca. Então, foi o seguinte, eu usei peruca até 2016. Em 2016 foi quando eu fiz certo. Que eu estava prestes a abrir o salão já. Tipo, eu já tinha juntado uma grana, já tinha juntado com meu sócio maravilhoso que apareceu na minha vida. Ele fez, Carmen, então. Amigo de colégio, Rodrigo. Rodrigo casado com Mari, minha melhor amiga do colégio. E aí, eles vieram para mim assim, fizeram, então, a gente sabe a tua história toda e a gente sempre quis investir em um lugar que ajudasse as pessoas. Então, vamos ser sócios? Bora, por favor, onde é que eu assino? Isso é muito Enfim, depois legal. de Uma das coisas que eu muito. ensino no meu conteúdo aqui é como você realizar os seus desejos, né? Os seus 3 desejos mais Olha importantes aí. da sua vida. E aí, o que eu costumo dizer é isso, essa parte das parcerias, né? Que as parcerias, Uhum. elas aceleram muito as nossas realizações. E no teu caso, Demais, demais. pelo que você está contando, essas pessoas, elas quiseram comprar a tua ideia por causa da tua história, porque conheciam a tua Exatamente. história. E Foi, isso conecta exato. muito, né? Muito demais, sem nem palavras, assim, tipo, eu nunca imaginei que isso pudesse servir como um impulsionador da empresa, né? E aí, não fui eu que pedi, eles vieram e falaram, então, a gente quer te ajudar e a gente quer investir, porque a gente acredita que isso vai dar muito certo. Aí eu, chorando já. Claro que sim. Enfim, mas aí foi o seguinte, depois dessa junção, né, da sociedade que a gente criou, que foi em 2016, já estava bem próximo da gente abrir o salão, e aí eu fiz, calma, porque até então todo mundo tinha me visto apenas de prótese. E no caso, na época, eu era ruiva. Aí eu fiz, gente, calma, peraí, calma, não pode ser assim. As pessoas que eu vou atender que não têm cabelo têm que saber que eu também não tenho cabelo. E eu tenho que parar de ter essa vergonha de dizer para o mundo que eu sou careca. Aí foi um processo, assim, porque eu passei, eu acho que uma semana Nossa. dormindo mal, ansiosa para ver como é que eu faço e tal. E aí depois surgiu a ideia de, certo, eu não vou mais comprar próteses, eu vou comprar perucas sintéticas, curtinhas mesmo, pequenininhas, para ir mudando e com essa
troca, eu vou assumir que eu sou careca e que eu uso perucas e é isso e pronto. Tipo, aceita, sabe? E aí, pronto, essa semana que eu dormi mal e tudo, foi quando aconteceu. Quando eu tinha ido para o Rio para fazer o curso de prótese, eu fui lá, eu ainda usava a minha prótese, eu usava uma prótese ruiva. E aí eu fiz a manutenção, né? A manutenção é tirar descolar a prótese, raspar a cabeça, lavar a prótese e botar de volta. Nesse processo, quando eu tava careca, as meninas estavam limpando lá a minha prótese, a gerente perguntou, Carmen, você tem a cabeça maravilhosa, você topa tirar umas fotos? Aí eu topo. Esse foi o primeiro momento que eu, careca, saí de uma sala que estava fechada, andei pelo lugar careca. Eu fiz, pelo menos aqui ninguém me conhece, então vai ser a primeira experiência. Foi maravilhoso. Aí elas trouxeram todos os tipos de peruca para eu usar. Peruca grande, peruca cacheada, loura, ruiva, o escambau. Eu usei todas, tirei foto de todas. Lucas, meu marido, ele tirou, né? Eu fiz maravilha. Voltei com essas fotos que eu não tinha divulgado ainda. E aí, nessa semana, voltando, né? Nessa semana que eu passei sem dormir direito, a ideia foi, a ideia que foi, conversando com o Lucas, inclusive, que aí surgiu, tipo, vamos fazer um GIF meu, com várias perucas, e no final eu careca. E vamos postar nas redes sociais. Aí eu, meu Deus do céu, vamos, é uma maravilhosa essa ideia, mas o coração, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas então, aí ele fez, né, juntou todas as fotos. No final colocou a carequinha e um legalzinho assim. E aí eu peguei esse GIF e coloquei primeiro no Instagram. Na verdade, no Instagram e no Facebook. E botei um textinho dizendo assim, como se fossem perguntas frequentes. E explicando qual foi, o que é que você tem, que condição é essa, o que é isso, qual é a diferença de peruca e prótese, tererê, terá. Fiz um textinho e postei. Aí antes de postar, eu acho que eu passei umas 2 horas só para clicar no pitoco de dizer assim, vai, publicar. Porque tudo isso, né? Aquela bagagem toda de emocional que eu carregava e tal. Eu sei que umas 2 horas depois de choro e etc., eu postei e saí correndo. Aquela história. Eu postei e saí correndo, não quis ver nada, porque eu fiquei bem tensa. Aí depois de umas horas e meu telefone vibrando como se não houvesse amanhã. Eu disse, meu Deus do céu, não quero ver, eu não quero responder. Ai, que vergonha, que vergonha. Enfim, eu decidi abrir. E é engraçado, eu tava numa festa de criança com uma peruca pequena. E aí eu decidi levantar da mesa que eu tava com o pessoal na mesa. Eu levantei, fui lá pro cantinho da festa, numa mesa que tava sozinha. Entrei, comecei a ler os comentários. Eu chorei horrores. Aí, mas era de felicidade, porque assim, muita gente apoiando, muita gente dizendo que, poxa, que incrível que você se mostrou e tal. Você me deu força para mostrar muitas outras coisas e etc. E tal, lá. E aí a pessoa só fica, gente, como assim? Eu nunca imaginei que isso fosse responder dessa forma, sabe? Porque aquilo ali foi muito mais uma quebra de muro para mim do que eu imaginava que ia atingir outras pessoas. E acabou que muita gente veio falar comigo. Muita. E eu fiquei assim, ó. Que jeito. Mas enfim, deu tudo certo. E aí pronto, aí essa foi a primeira vez que eu assumi que eu era careca. E aí, depois desse dia também, aí eu comecei a usar várias outras perucas curtinhas, que eu comprei várias. E fiquei, toda semana eu usava uma diferente. E eu ia atender as pessoas de peruca, né? Então, assim, uma semana a minha peruca do WhatsApp, a fotinha do WhatsApp, era cacheada. E aí aconteceu uma vez eu chegar na casa da cliente com uma peruca Chanel e de franja. Aí ela abriu a porta assim, ela fez, gente, fizesse uma progressiva. Aí eu, não, mulher, isso é uma peruca. Ela,
uma peruca. Eu, deixa eu te mostrar. Aí mostrei e falei minha história pra ela. Ela, mulher, que... Aí pronto. Aí nunca mais eu parei, assim, tipo, depois de usar várias, né? Toda semana eu mudava as perucas e tal. E aí eu comecei a ir também sem a peruca. Porque como eu tinha ultrapassado isso, né? Do tipo, gente, eu tô livre. Eu posso usar peruca quando eu quiser e eu posso não usar, que tá tudo bem também, que é maravilhoso. E aí eu comecei a não usar. Aí eu comecei a sentir o ventinho na cabeça, eu comecei a sentir essas coisas deliciosas que a gente sente quando não tem nenhum cabelo. Quando eu tava com calor, eu simplesmente ia no banheiro, lavava a cabeça toda e voltava plena, não precisava ter nada. Aí eu disse, gente, aí comecei a usar sem nada e pronto. Aí ninguém me segura mais, Que interessante. Então quer não dizer que é? quando eu conheci, fazia pouco tempo, então, que você estava. Fazia pouquíssimo tempo. Olha Provavelmente, bem só. pouquinho. Foi, acho que foi em 2016 já ainda, porque eu tava ainda para abrir, né? Você abriu quando? Eu abri em 2017. Eu acho que foi em 2017. 2017 que eu te conheci, só que no começo de 2017. Eu acho que você abriu mais pro final, Foi, exatamente, foi. Eu né? abri no finalzinho de outubro, dia 30 de outubro. Foi, É, acho que exatamente. foi isso. Mas que E aí interessante, foi no porque começo. você sabe que quando a pessoa me indicou você, ela não disse Hum, se você tinha cabelo, se você não tinha cabelo. E aí, quando eu vi no teu WhatsApp, era uma foto sua careca segurando um cabelo. uma peruca. Eu fiquei assim, achando que era montagem. Mentira! Eu não estava entendendo. Eu falei, será que ela raspou o Oh, cabelo só para mostrar alguma coisa? Será que isso é uma marca? Será que isso não sei o quê? Mas aí fez muito sentido, porque assim, o que eu senti é que você vestiu tanto isso que virou uma coisa tão única sua, que oh. virou realmente assim uma marca, né? Virou um diferencial muito forte. E esse diferencial não é só o fato de você ser careca e atender pessoas com cabelo ou sem cabelo, mas Uhum. eu acho que a tua principal marca é essa autenticidade mesmo, é essa escolha que você fez, né? A escolha de Ai, ser real, a escolha de ser de verdade. sim. E aí, claro que dá uma curiosidade na gente, no sentido assim, por exemplo, você fala desse momento que você teve essa ideia, né? Você teve. É Uhum. interessante porque tem dois momentos que você conta que você teve uma ideia. Uma delas é quando você estava lá na sua pós-graduação de marketing, que Isso. você nem nunca sequer tinha cortado o cabelo, mas você Uhum. pensou isso, né? Você pensou, poxa, se eu passo por essa dificuldade, muito mais gente deve passar. Então tem um grande nicho de mercado aí e é um nicho que eu posso atuar porque eu já sofri essas dores todas. Então, assim, foi uma escolha não pautada. Isso é muito legal, Carmen, porque assim, uma das coisas que eu falo muito para as pessoas é assim: se comprometa com o seu objetivo, com o seu desejo, antes de saber como. E você fez Uhum. isso, você se comprometeu com essa ideia antes de saber como cortar um cabelo, né? Você foi aprender o como depois, e isso Isso. fez com que a sua decisão fosse muito mais rápida. Porque o que é comum a gente ver são as pessoas dizerem assim: ah, eu quero fazer isso, mas eu tenho que me preparar antes. Mas eu tenho que fazer um curso antes. Mas eu tenho que fazer uma pós-graduação antes. Mas eu tenho que fazer. Assim, é tanta coisa que tem que fazer antes que as pessoas Uhum. terminam deixando os seus sonhos para lá Hum. e não realiza, né? Então, você não, você teve a ideia, como você disse, né? Eu nem prestei mais atenção naquela aula, eu já. Uhum. Você se entregou completamente para Isso. isso, né? Foi. E o outro momento foi o momento dessa decisão aí que você disse, que você pensou assim, ué, como é que eu vou atender as pessoas sem cabelo de aplique, né? De aplique não, como é que chama? De prótese. De prótese. Tipo, as pessoas têm que saber que eu não tenho cabelo. E aí, foi uma decisão, apesar de você ter passado por todo esse processo, uma semana sem dormir, mas foi uma decisão
que você, como você disse, você teve que ultrapassar essa barreira, né? E aí você trouxe a questão da vergonha, porque a questão da vergonha é uma questão muito presente também. Nas pessoas que eu atendo, né, uma grande barreira na realização de sonhos e desejos é a vergonha. E você, tipo, foi ali, sabendo que tinha essa vergonha bem presente, mas ela não te parou, né? Você foi em frente. Então, assim, fala um pouco para essas pessoas, né? Essas pessoas, tanto no primeiro momento, assim, pessoas que têm uma ideia legal, mas que pensam assim, mas eu não sou preparada, mas eu tenho que fazer um curso antes. Primeiro, porque imagina se você lá atrás tivesse dito assim, não, primeiro eu preciso fazer um curso de cabeleireiro, depois um curso disso, depois um curso daquilo, para depois saber se eu faço essa ideia ou não. Não, você já estava comprometida antes, né? E também para essas pessoas que sentem essa vergonha, mas que não está ainda dando esse passo que você deu de ultrapassar essa barreira. Que dica você deixaria para essas pessoas? Então, realmente foi isso que tu falou. Eu meio que mergulhei na ideia, porque podia ser que não desse certo, mas eu só ia descobrir que não dava certo depois de tentar, entendeu? Então, assim, foi um estalo. Então, eu vi aquela oportunidade, vi que tinha gente que realmente estava na mesma situação que eu, no caso, estava sofrendo por não ter um lugar legal. E eu fiz, velho, se eu não fizer, quem vai fazer? Sabe? Então, assim, vai com fé, vai com medo mesmo, porque se não der certo, tá tudo bem, depois você vê outra coisa, mas você tentou, porque eu acho que a pior coisa do mundo é você ficar com vontade e não fazer por medo e se arrepender depois. Tipo, e se eu fizesse? E se tivesse dado certo? E se... Velho, não dá pra você viver com e se na sua cabeça, entendeu? Eu acho que, tipo, no momento que eu decidi abrir, eu lembro que eu estava muito insegura. Tipo, ai, meu Deus, será realmente que vai dar? Mas fazia tanto sentido na minha cabeça. Tanta coisa, tipo, cara, vai dar certo. Porque se você tá aí, você precisa, você tá sentindo que precisa, é porque precisa. Então, eu meio que me agarrei a essa ideia. Eu fiz, então vai. Eu lembro de ter perguntado para os meus pais, e para Lucas, que na época era meu namorado só. É, de todo mundo, assim, dos amigos, mas assim, e aí, o que tu acha dessa ideia, né? Que não era todos os amigos que sabiam que eu era careca, né? Então, o que é que tu acha e tal? E todo mundo fez assim, meu irmão, vai em frente, porque isso vai dar muito certo, isso é sua cara, e perelê, pra lá. Enfim, e aí eu fiz, então é isso mesmo, eu vou com medo, mas vou mesmo. E aí foi uma coisa também muito importante, esse apoio da galera, entendeu? Do pessoal que estava mais próximo a mim me apoiando. Então, assim, meus pais, principalmente, disseram assim, Carmen, porque é o seguinte, no momento que eu decidi que eu ia fazer aquilo, eu também tive que tomar outra decisão, porque eu trabalhava com publicidade na época. Então, assim, ou eu fazia publicidade, ou eu focava nessa minha ideia de negócio. Porque fazer as duas coisas também não dá certo. Tipo, ficar tentando equilibrar, você não bota o foco certo, você não coloca o peso certo das vontades no que você quer. Então, foi uma outra decisão que eu tomei. Tipo, parar com aquela minha carreira publicitária e investir pesado na carreira da minha ideia do salão. Então, o apoio dos meus pais que disseram assim, Carmen, vá, porque você vai fazer isso, um sonho que vai se tornar realidade e vai dar muito certo. A gente está aqui para apoiar e tudo mais. Então, assim, também você formar esse grupo de apoio é importante, sabe? Eu acho que se eu tivesse sozinha, talvez o medo falaria mais alto, mas como eu tive uma grande base de apoio, eu consegui dar um bebê no medo e fui embora. Ser feliz, literalmente. Que E legal. pronto, é isso. E é interessante também, por quê? Porque quando as pessoas pensam em fazer alguma coisa, né? Às vezes elas pensam que elas precisam ser muito boas em algo. E você, pelo que você está falando, o que principal era importante em você não era você ser boa em algo, mas era você ter
essa dor, né? Era você ter, tipo assim, Isso, você foi através da conexão com outras isso, pessoas que sofriam a mesma dor que você. Então, isso. é como se você estivesse embasando o teu negócio não nas tuas... Aquilo que eu falei no começo, né? Não nas tuas vantagens, mas justamente nas tuas desvantagens, né? Ou Exato. seja, um alto grau de vulnerabilidade. Aquilo que a gente diz, né? Vulnerabilidade não é fraqueza, é força e no teu lugar, no É, com caso, foi muita certeza. força, né? Isso. Eu costumo lembrar muito da palavra de resiliência, né? Porque você pode esticar o que for, mas depois tá lá de volta, tá em pé, tá inteira, entendeu? Eu me lasquei muito durante muito tempo, mas aí quebrou, voltei, tô em pé. Não foi fácil, mas voltei. E assim, essa questão de, mas eu não sei se eu sou boa nisso. Eu nunca tinha pego numa tesoura. Só para ilustrar, no primeiro dia de aula do curso de cabeleireiro, a professora lá, 20 pessoas na sala, sei lá, perguntou assim: quem já cortou um cabelo? Aí meio mundo de gente levantou a mão. Quem já pintou um cabelo? Aí meio mundo de gente levantou a mão. Quem já fez um penteado, não sei o quê? Todo mundo levantou a mão, todo mundo. Aí eu, né, paradinha, linda, plena, de prótese, né? Esse momento ninguém sabia que eu era careca. Aí ela pergunta: quem nunca fez nada, nem tocou numa tesoura, nem sabe ligar um secador de cabelo, nem nada? Aí só eu na sala. Aí eu fiz: opa, tudo bom? Aí ela: como assim? Por que você tá aqui? E aí eu falei a história, né? Eu fiz: então, eu tenho sonho de abrir um salão voltado para as pessoas que precisam de cabelo, beleza? E aí abriu-se um novo mundo na minha cabeça, porque eu também estava lá sem saber nada, mas eu também, como entrei de cabeça, eu fui focada em aprender tudo. Então, assim, tudo que me diziam, tudo que davam, sei lá, uma dicasinha: Carmen, segura a tesoura assim, faz não sei o que desse jeito. Então, isso eu captava e aí fazia e fazia. E aí, no final desse curso, foram 6 meses, foi o curso cabeleireiro profissional do Senai. No final do curso, a professora chegou para mim e perguntou se eu queria fazer uma experiência trabalhando com ela. De todas as pessoas que todo mundo sabia fazer alguma coisa, ela chegou na única pessoa que levantou a mãozinha, que não sabia fazer nada no primeiro dia de aula, e convidou ela para participar do salão dela. E lá eu fiquei durante 3 meses para ter uma ideia do dia a dia, do salão e tal. Agradeci horrores essa minha professora, porque ela foi um amor de pessoa, né? Então, assim, quem tem medo de, mas eu não vou ser capaz de aprender, porque eu nunca fiz isso na vida. Se você tem vontade, minha filha, você faz, entendeu? E quando você se agarra nisso, você não vai soltar só por besteira. Não vai ter nenhuma coisa que vá fazer você desistir dessa ideia, se você realmente acredita nela, entendeu? Carmen, e assim, quando é interessante, porque, por exemplo, quando a gente vai no seu salão, uma coisa que você costuma dizer é assim: eu sou a favor do mais natural possível, né? No sentido assim Sim, de qual produto usar ou qual decisão tomar. E é muito legal porque quando você fala isso, você incorpora isso, né? Porque o fato de você estar falando com a gente mais natural possível que você seja, não tem como, né? Assim, você é natural, né? Então, quando você diz isso com muita verdade, né? E isso se aplica a vários outros aspectos da vida. Às vezes, assim, por exemplo, é como você falou, você passou por muitos processos que não foram fáceis, né? uhum, Você se aperreou muito, tudo, mas do jeito que você fala, essa liberdade que você ganhou, né? De poder ser uhum, você mesma, ela valeu a pena por tudo isso, né? E às vezes a gente quer ser natural em outros aspectos da vida. Por exemplo, você teve a coragem de tirar as perucas, os apliques, de se mostrar no natural, e isso transparece para quem te conhece tanta autenticidade mesmo. E uhum. para quem? E às vezes a gente tá com medo de tirar outros tipos de perucas, né? Ou de máscaras da vida, Sim, assim, de revelar quem a gente é uhum, com vários medos, né? Medo da rejeição,
medo de passar vergonha, medo de não É. ser aceito, uma série de coisas. E assim, como é que a gente poderia beber nessa tua fonte e, e assim, e ser mais natural, né? E que esse ser de verdade, né? Ser pessoa de verdade seja mais forte do que esses receios, esses bloqueios. É uma pergunta difícil essa, viu? Porque a pessoa que passou tanto perrengue, digamos assim, eu passei por tudo isso, do medo de não ser aceita, dos olhares, de... Eu me sentia muito segura, por exemplo, quando eu era publicitária, ia para uma reunião com um cliente, e aí ficava aquele cabelinho meio o cliente ficava olhando assim, aquela peruquinha, e o cliente ficava olhando assim para ver o que era, se tinha alguma coisa errada naquele cabelo. Enfim, mas eu passei por muita coisa, então eu acho que todo mundo precisa passar e tem que vir de dentro essa vontade de você dar um passo a mais, entendeu? Eu sei que quando eu passei essa semana sem dormir direito, depois que veio a ideia de realmente mostrar que eu era careca e de tipo parar com essa insegurança de o que é que as pessoas vão achar, se eu vou ser aceita, se eu não vou. Era muito a opinião dos outros, entendeu? Que mexia na minha cabeça. E isso insegurança, acho que desde criança, que desde pequena que eu tinha de muito do que é que as pessoas vão achar do que eu estou fazendo, das minhas ações e etc. E o cabelo, gente, o cabelo é uma coisa minha, não tem nada. Eu não vou mudar meu jeito de ser porque eu não tenho cabelo, sabe? Então, isso também ficou na minha cabeça durante essa semana tão complicada que rolou da minha vida. Mas eu tive que dar esse passo maior, enfrentar esses meus medos, esses meus receios todos, porque eu precisava me libertar desse peso do mundo que vinha nas minhas costas, que na verdade não cabia a mim, não era isso. Eu tinha que me libertar porque eu sou desse jeito, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Então, foi um processo difícil, de muito pesar de um lado, pesar do outro, equilibrar as ideias todas, mas realmente precisa vir de dentro e precisa enfrentar essa primeira barreira, porque, querendo ou não, todo mundo tem uma barreira. Nem que seja, tipo, o meu foi a questão do cabelo. Tem clientes que chegam lá no salão que, eu não posso deixar de pintar meu cabelo de jeito nenhum, porque o que é que as pessoas vão achar de uma mulher que não pinta o cabelo? Gente, vai ter gente sempre que vai dizer, nossa, mas, pra mim, nossa, mas eu prefiro você com cabelo. Ô amado, desculpa, mas eu não tenho, né? Vai tipo, eu tenho medo de deixar o meu cabelo natural aparecer, porque eu não sei como ele é. Eu passei anos da minha vida usando química. Gente, tá tudo bem, você tem que se aceitar. Se você não quer agora, não precisa forçar também. Vai vir um momento que você vai entender que aquele momento chegou. E aí você vai dizer assim, então, é isso. Vou me colocar, vou sair do meu casulozinho, né? Vou enfrentar a vida do jeito que ela é. E aí, não tem muito receita de bolo para esse momento, não. Porque cada um vai passar um perrengue diferente, mas eu acho que a partir do momento que você passa ele, que você atravessa esse medo todo, vem a liberdade de você ser quem você é. E é maravilhoso, você não tá entendendo, não. Não, é sério, teve gente que falou. Minha mãe, eu acho que eu adoro dar esse exemplo que ela me deu. Um dia ela olhou pra mim e fez: Carmen, o seu sorriso tá diferente. Você tá iluminada de uma forma que eu não via antes. Aí eu, pois é, a liberdade de ser eu mesma. É assim que acontece. É muito bom, né? Porque também Muito. toda vez que a gente está omitindo algo ou querendo esconder algo, isso drena uma energia da gente, né? Muito, Precisa muito. gastar energia para, né? E quando Para você ser uma pessoa que você não é, para você entrar num padrão que você não faz parte, não tem para que você seguir um padrão. Gente,
siga o seu, seja quem você é, não importa. Tipo assim, quando você se liga nisso, nossa senhora, é muito bom. Pois é, e aí essa energia toda que você estava gastando para aquilo, ela fica disponível para você, né? Exato, é. Exatamente. Então, assim, é massa também, porque você nem imagina, mas pessoas que são mais sensíveis em relação a essa questão da energia mesmo. Quando entram no salão, faz, ai, que lugar massa! Que energia incrível que tem aqui. Eu chego, ai, vem cá, me dá um abraço. É muito maravilhoso, pô. É lindo. É muito legal, é muito legal. E também, assim, outra coisa que eu costumo falar quando eu lembro de você é a seguinte: às vezes, sabe essa coisa de olhar no espelho e dizer, ai, meu cabelo tá horrível, ai, meu cabelo tá péssimo hoje. Eu digo, gente, eu tenho que agradecer que eu tenho cabelo. Eu tenho que Exatamente. agradecer. Que história é essa de Exato. ficar falando mal do meu cabelo? Que é muito comum, né? Às vezes a gente Muito. ficar insatisfeito com o cabelo que tem É. e pensar assim, poxa, mas a minha cabeleireira não tem cabelo. Eu tenho que agradecer que eu tenho cabelo. Exato, olha, veja, são muitos relatos que eu escuto lá no salão, né? Então, assim, muita gente dizendo, ai, nossa, meu cabelo amanheceu péssimo, tá numa fase horrível, tá quebrando, tá não sei o que lá, manana. Uma lista enorme de coisas ruins. Pouquíssimas, assim, tipo, eu acho que eu conto nas mãos as pessoas que fazem, ai, gente, meu cabelo é lindo, ele tá sendo cuidado, eu tô cuidando dele, eu tô fazendo isso, eu tô fazendo aquilo. Pouquíssimas, assim, eu conto na mão. E a grande maioria é dizendo coisas ruins do cabelo e da aparência. E quase nada falando bem, assim. Tipo, ah, mas depois de cortar, normalmente faz, ai, não, agora vai. Agora eu sei que eu vou cuidar do cabelo, não sei o que, lá, não. Aí chega na próxima sessão de corte, tá, mas meu cabelo não ficou bom do jeito que eu queria. Ele ficou fofo, eu precisei fazer progressiva, não sei o que, não. Gente, calma. Vamos cuidar também da gente, não vamos olhar para as pessoas, não vamos escutar o que as pessoas estão dizendo, não. Tipo, gente que diz assim, ai, eu não quero que corte muito porque meu marido não gosta. Pô, amada, né? Deixa ele ter o cabelão, então, né? Corta o cabelo curtinho, deixa ele ter o cabelão. Sabe assim, muitas opiniões externas influenciam na sua vida e isso é péssimo. Você tem que começar a tomar a iniciativa de você escolher o que você quer para você. E quando você escolhe isso, é muito bom, é libertador, realmente. E aí, assim, é agradecer que você tem cabelo, é agradecer que você tá ficando com cabelo branco. Por quê? Porque você tá passando por histórias, você tá envelhecendo, você tá envelhecendo com saúde, sabe como é? Tipo, começa a pensar o lado bom das coisas, sabe? Tipo, para de ficar se colocando pra baixo, porque todo mundo fica se colocando pra baixo por causa disso. Ah, é isso. É, e eu vou te falar É uma isso. coisa. A gente Hum. pode admirar certos tipos de pele, tipos de cabelo, tipos de aparência, Uhum. mas eu acho que é unânime, todo mundo acha bonito a autenticidade. A autenticidade é um negócio que emana, assim, de uma forma que você É, pode ter a aparência que for, mas você sempre vai ser bonita quando você, assim, sabe, veste a sua autenticidade, usa é ela, isso. coloca a sua presença no ambiente, né? Exatamente. É tipo, exatamente isso. Quando você se aceita do jeito que você mostra, tipo assim, o que eu costumo dizer, quando eu tirei os cabelos finalmente, né? Eu raspei e assumi. Tipo, antes eu escondia, tentava esconder meu rosto, tentava esconder a falha do meu cabelo com o cabelo que tinha. Quando eu não tenho mais o que esconder, eu dei a minha cara a tapa. Tipo, eu sou assim. Eu não importo se você aceita, mas eu me aceitei assim. Eu sou muito feliz assim. E quando você faz isso, aí pronto. Aí ninguém mais te coloca pra baixo. Ninguém. É, é muito difícil você ser colocada pra baixo depois que você assume tal responsabilidade, né? Você assumir quem você é. É maravilhoso. Ai, Carmen, que lindo. Olha, muito grata pela generosidade do seu tempo, de Oh, vir aqui, de contar sua é história, de compartilhar ótimo. essa inspiração, essa alegria com a gente. Parabéns, né, por todos esses processos, por toda essa coragem, né, de
Obrigada. transpor essas barreiras. Gratidão por você ser essa inspiração pra gente. E grata, muito grata mesmo, viu, por ter Oh, aparecido aqui. linda, eu que agradeço, foi ótimo, adorei o convite. Quando tu falou, eu fiz, poxa, que massa, eu topo. Eu já tô perdendo de cara, assim, se eu quero. Eu morro de vergonha de fazer live assim, mas ai, eu vou que eu quero. Eu gosto de falar sobre isso, então bora. Mas foi massa ter falado a minha história, de falar um pouquinho de como tudo passou e mostrar que realmente não foi uma coisa fácil, que teve um processo, mas depois fica tudo bem. E acho que a frase que eu mais falo para todas as minhas clientes, calma, vai dar tudo certo. Então, eu repito isso várias vezes no dia e é isso. Mas obrigada demais pelo convite, Dani, eu adorei muito.